E olha só, minha gente, hoje aqui no Diário da Saúde, nós vamos falar de morte súbita. Pois é, sabe o que tem acontecido? Você deve ter reparado que, ultimamente, a gente tem recebido muita notícia, né, de gente, inclusive de jovens, que praticam atividade física e morrem de uma hora para outra, inclusive durante a atividade física. E nós vamos, então, conversar sobre isso com o Dr. Luiz Pereira de Magalhães, que é médico cardiologista e presidente da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca. Em 2009, a Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca alertou sobre os mais de 300 mil casos de mortes súbitas por ano no Brasil, em decorrência de arritmias cardíacas. Isso depois de fazer uma pesquisa própria. Então, vamos saber do Dr. Luiz, né, o que leva a uma morte súbita e se tem como prevenir. Dr. Luiz, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, ouvintes. Realmente, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas tem se preocupado ao longo desses anos em divulgar o risco desse tipo de episódio. A morte súbita é aquela morte, Luísa, inesperada, que acontece durante uma prática de esporte ou dormindo e não acorda, num paciente que pode ser jovem ou também pode ser um paciente que tenha problemas cardíacos e seja mais velho. Mas, de qualquer forma, é uma arritmia indesejada, principalmente, como você estava comentando, em indivíduos que praticam esporte. Pois é. Até bebês também podem ter morte súbita. Isso. Esse evento, infelizmente, ele acomete desde o berço até o indivíduo octogenário, nonagenário. Obviamente, dependendo da faixa etária, você vai ter causas diferentes. Por exemplo, no bebê, na maioria das vezes, são causas de arritmias que a gente chama de geneticamente determinadas. São problemas congênitos, são anomalias elétricas do coração que propiciam arritmias letais mesmo no berço. Na adolescência, já nós temos, além dessas arritmias genéticas, a presença de cardiopatias também. No adulto, a partir dos 40 anos de idade, 35, 40 anos de idade, já começa a ter o predomínio das doenças coronarianas, que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. E no idoso você começa a ter, além do infarto, a possibilidade de ter doenças cardíacas pela própria idade, hipertensão mal cuidada, corações dilatados, e que são outro tipo de espectro da morte súbita. E o senhor falou aí de arritmia cardíaca. O que é arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é um nome genérico que determina qualquer alteração do ritmo. Pode ser para menos, que a gente chama de bradicardia, e muitos pacientes podem precisar de dispositivos como o marca-passo, assim como tem as acelerações, que nós chamamos de taquiarritmias, as taquicardias, que podem ser desde assintomáticas, não trazer risco nenhum, ou podem ser arritmias e eventualmente letais, inclusive. Então a gente pode dizer que é quando o coração bate fora do ritmo normal, né? Exatamente. A arritmia mais prevalente, mais frequente na população e que aumenta com cada década de vida que nós vamos percorrendo é a chamada fibrilação atrial. Ela não necessariamente ela gera morte súbita, mas ela está relacionada, como esse mês é o mês azul e vermelho, que é o mês de prevenção de fenômenos embólicos, de trombose. A fibrilação atrial é uma das campeãs de formação de coágulos que podem migrar e dar uma embolia, chamada AVC ou derrame. Então, a fibrilação atrial é uma arritmia muito comum, por exemplo. Poxa vida. Então tem que ter cuidado, tanto quanto quando o coração está batendo mais devagar, como apressado demais. A taquicardia a gente está acostumada a falar dela, né? Porque quando a gente tem uma emoção forte, por exemplo, é uma taquicardia, né? Mas é uma coisa que pode ser considerada normal dependendo da situação, né, doutor Luiz? Exatamente. Nós chamamos isso de taquicardia sinusal ou fisiológica. Quando você dorme, seu pulso, se fosse verificado, vai para 40 batimentos. Quando você corre, pode chegar a 200, dependendo da faixa etária. Quando a gente vê o amor da vida da gente, o coração acelera, né? Mas esses são momentos bons e aprazíveis. A questão toda é você estar tranquilo ou fazendo alguma atividade física, que seja, e de repente seu coração bater a 200, 250 batimentos por minuto e não parar. Essa sensação da palpitação do coração que quer sair pela boca, com outros sintomas que vêm, como tontura, escurecimento da vista, falta de ar, até desmaios. Então, esse sintoma é um sinônimo de alarme. Quem tem isso, ele deve procurar o seu médico, o seu clínico e, eventualmente, chegar até nós, eletrofisiologistas, que são aritmólogos,
para poder discernir o que é arritmia, o que não é, que pode ser que não seja, e se essa arritmia tem risco de morte súbita. E aí sim, poder orientar em relação à prática de atividade física, prática de esporte e atividade profissional também. Uhum. Por isso que é importante, então, fazer um exame médico antes de começar qualquer atividade física, por mais inocente que pareça, né? Sim, é recomendável. Na idade escolar, adulto jovem, a possibilidade de existir um evento letal como a morte súbita é muito, muito rara. O que acontece é que essas mortes, como você falou no início da reportagem, elas ganham um impacto muito grande porque não se espera que o atleta morra. Não se espera que alguém seja televisionado ou por rádio, ou televisão, etc., e que aquilo seja passado para o mundo todo via internet. Agora, a maior causa da morte súbita não é no esporte, isso é importante frisar. O esporte não é o causador de morte súbita. O que acontece é que o indivíduo ele vai despreparado, ele não vai fazer sua avaliação prévia e aí ele vai se submeter a um esforço maior que o coração já não estava preparado e aí pode ter um desenlace. A causa maior de morte súbita, onde existe mais, é no indivíduo idoso, hipertenso, infartado, coração dilatado. Isso daí, esses indivíduos já devem ter seu acompanhamento. Mas a gente recomenda que indivíduos, mesmo jovens, façam pelo menos uma consulta médica. Você sabe o que consta a avaliação pré-esporte? É uma coisa muito simples, Luísa. É uma história clínica, uma anamnese que nós chamamos, né? Conversar com o indivíduo, saber se ele tem palpitação, se já teve desmaio, saber se tem história na família de pai, mãe e irmãos que tiveram morte súbita, examiná-lo direitinho, saber se tem alguma anomalia, e pelo menos um eletrocardiograma. Então, a relação custo-benefício é benéfica. Você, através de uma história clínica, você pode identificar qual indivíduo tem risco. E se o eletro der normal, obviamente, você vai seguindo a investigação, vai pedir algum outro exame complementar para poder determinar que ele não tem doença cardíaca. Só assim você libera ele. Agora, é claro que é normal a gente fazendo uma atividade física, acelerar o batimento do coração, né? Mas isso tem um limite, vamos dizer assim, né, doutor Luiz? Exatamente. Geralmente, quem tem arritmia percebe. Então, assim, quando você está parado, seu pulso em torno de 60 a 100 batimentos, é o normal. Quando você começa a correr, ele vai aumentando a frequência de uma forma cadenciada. Então, não há um aumento súbito e inesperado da frequência. Ninguém está com a frequência cardíaca de 80 e vai para 180 do nada. Isso é arritmia. Quando você começa a correr na esteira, se você já faz academia ou já fez um teste de esforço, você vai observar que sua frequência começa a 80, vai para 90, 100, 120, 130 e vai até um patamar que geralmente é em torno de 180 batimentos por minuto. Agora, se isso acontece de uma forma súbita, inesperada, associada com sensação de palpitação, o coração querer sair pelo peito ou pela boca, isso não é normal. E geralmente a arritmia ela sustenta. Você parou de fazer esteira imediatamente com um susto e o coração continua com 180, 200 batimentos. Então isso não é normal. Aí você tem que avaliar, parar o exercício, chamar o educador físico, investigar. Então assim, nem sempre a gente vai conseguir o eletro da crise, entendeu, Luiz? Mas a história clínica é soberana. Se o indivíduo tem uma história clínica, uma queixa bem elaborada, bem convincente, a partir dali a gente já começa a fazer a investigação. Agora, as pessoas que têm uma vida muito sedentária, que fumam ou muito obesas, elas sempre têm um risco maior. Ah, sim, sem dúvida. Vamos dizer, os 4 pontos principais do risco cardiovascular são obesidade, diabetes, hipertensão e fumo, tabagismo. Esses 4 componentes, individualmente ou associados, eles elevam significativamente o risco de doenças cardiovasculares. E se você tiver uma doença cardiovascular, hipertensão mal cuidada, ou vir diabetes, ou infartar, aí sim sua chance de ter um evento letal, uma morte súbita, ele vai aumentar significativamente. O senhor falou aí de hipertensão, que é a pressão alta, como a gente fala, né? E Isso. Toda vez que a gente fala disso, eu gosto de lembrar de uma coisa, doutor Luiz Pereira. É importantíssimo quem já tem o diagnóstico de pressão alta, porque ela é uma doença silenciosa, geralmente não dá sinal, né? A gente só descobre um dia quando vai no médico e mede a pressão e aí descobre que está com pressão alta. Isso. E é importantíssimo tomar o remédio para pressão alta todo dia, conforme a prescrição do médico, né?
Porque a gente ouve muita pessoa dizer assim, não vou tomar hoje não, porque minha pressão tá boa. Mas é claro que tá, é por causa do remédio, né? Exatamente. A gente costuma perguntar ao paciente se você é hipertenso, se você tem pressão alta, e o que a gente orienta é que o paciente diga, eu tenho hipertensão, pressão alta, mas está controlada com medicamento. A pessoa não deixa de ser hipertensa, a pessoa tem a sua pressão controlada. É exatamente o que você falou. Isso serve para o diabetes também. A pessoa não deixa de ser diabético, ele vai ter seu diabetes controlado com dieta, controlado com remédio, ou com insulina, ou até com a cirurgia bariátrica. Mas é aquela história. Você perde peso. Cochilou, o cachimbo cai, né? A aderência ao tratamento é o mais importante, porque a morte súbita, como eu falei, ela vai acometer os indivíduos que têm doença que não foi controlada, infelizmente, né? Deixou passar a hipertensão, a pressão alta mal controlada, o diabetes mal controlado, e aí culminou com um infarto, com a dilatação do coração, e aí pronto, o mal está feito, a chance de ter um evento letal começa a existir. E o remédio para pressão alta, gente, tem gente que também toma dia sim, dia não para economizar, né? Mas não precisa economizar porque tem na farmácia popular de graça, né? Medicação para pressão alta, só tem que ter a indicação do médico. Mas não precisa economizar e nem pode economizar remédio de pressão. Tem que tomar que nem o médico manda. Então, eu gosto muito de frisar isso, viu, doutor Luiz? Porque o que a gente vê de gente que toma, não, mas eu estou economizando. Então, não, a pressão está ótima. Claro que está ótima, gente. Está tomando remédio, né? Então, é como o doutor Luiz Magalhães falou, está sob controle por causa do remédio, né? Agora, exatamente. Sim, pode falar. No escopo do medicamento, lembrar que o tripé básico, vamos dizer, que antecede o medicamento, é atividade física, controle de peso, que é importantíssimo, e redução do sal. Então, esse tripé é a base sólida do tratamento do hipertenso, da pressão alta. Então, o paciente, além de tomar remédio, tem que levar e fazer o dever de casa. É isso mesmo. Então, cuidar da alimentação, né? Essas coisas. E fazer atividade física orientada, pelo menos uma vez a cada 6 meses, o indivíduo hipertenso tem que ir no seu médico. E uma vez por ano, fazer algum exame complementar que seja indicado, um eletro, um teste ergométrico, depende da situação. Muito bem. Eu estou aqui, doutor Luiz, com uma pergunta do nosso ouvinte Ademar, da Asa Norte. Ele disse que tem... É ele quem tem, Fátima? O irmão? Cardioplastia dilatada? Cardioplastia dilatada. O irmão dele faleceu aos 61 anos por conta disso. E ele queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, a cardiopatia dilatada, ela pode ter várias causas. Pode ser uma causa desconhecida, pode ter sido uma infecção viral que levou a miocardite, que é uma inflamação do coração, que ele pode ter dilatado, ou pode também ser consequência de uma hipertensão mal cuidada, né, uma pressão alta mal cuidada, um infarto que aconteceu silenciosamente. Então, miocardiopatia dilatada significa que há uma doença do coração que dilatou, tá certo? Então, assim, a causa já aconteceu, já houve vamos dizer, uma afecção do coração. Cabe aí tratar com medicamentos, com a dieta, e eventualmente, se o risco maior é de uma morte súbita ou de uma piora do que a gente chama de insuficiência cardíaca, aquela falta de ar, inchação dos pés, o indivíduo, além de medicamento, pode precisar de um dispositivo. É isso que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas também lida, que é a indicação e o posicionamento de aparelhos e procedimentos médicos para tratamento das arritmias. Então, pacientes que têm cardiopatia dilatada, que estão refratários ao tratamento, e têm algumas características muito peculiares, eles podem se beneficiar com implante de marca-passos especiais, inclusive o desfibrilador. Dia 12 de novembro, que vai vir, é o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias e Mortes Súbitas. E nesse escopo, a SOBRAC, né, que é a nossa sociedade, ela está de braços dados com a Sociedade de Cardiologia, com outras entidades médicas e governamentais, para alertar exatamente a população, no dia 12 de novembro, que é o Dia de Prevenção de Arritmias e Mortes Súbitas. A SOBRAC, junto com outras entidades governamentais, junto com outras sociedades, está de braços dados para alertar a população e também os próprios órgãos públicos
para que divulguem ações para prevenir. Então, nós fazemos várias ações durante o ano, mas culmina com o dia 12 de novembro, em várias capitais, cidades do interior, ações em shoppings, em praças, para divulgação da prevenção das arritmias. Esse ano, em particular, além da morte súbita, a própria fibrilação arterial, que é uma arritmia muito comum, como eu falei, e que está relacionada com o risco de desenvolver AVC, que é o derrame. Que nós chamamos. E o senhor falou aí desses aparelhos, né, que são instalados. Essas cirurgias costumam ser simples, não é, doutor Luiz? Pelo menos o simples que a gente chama de simples, né? Porque não são cirurgias a céu aberto, vamos dizer, que abertura de tórax, com serrando ossos, etc. Na verdade, são procedimentos invasivos, claro, exigem anestesia, sedação, internação por pelo menos um dia, mas que são procedimentos dentro vamos dizer, da complexidade da cardiologia, da cirurgia cardíaca, são procedimentos mais simples, mas são procedimentos de alta complexidade no sentido de poder salvar vidas e melhorar a qualidade de vida. Então, quem já teve, por exemplo, uma morte súbita abortada, né, parece um nome estranho, mas teve uma parada cardíaca e foi ressuscitado com aquele aparelho chamado desfibrilador na rua, na ambulância, no shopping, no hospital, esse indivíduo avaliado, ele provavelmente vai ter indicação de colocação desse tipo de aparelho, que é um marca-passo especial que reconhece arritmias graves. Ele fica monitorizando o paciente o dia e noite, e se o paciente tiver uma arritmia quase letal, o aparelho consegue identificar e tratar imediatamente, como se fosse uma ambulância dentro do próprio organismo. Bom, eu já estava até me despedindo do senhor, mas veio a ligação do João Bezerra lá de Samambaia. Ele disse que toma remédio para pressão alta e quer saber se pode tomar uma cervejinha de vez em quando, que ninguém é de ferro. E aí, doutor Luiz? Tudo na vida chama-se bom senso para tudo. Bom senso para o amor, bom senso para o álcool, bom senso, né, para a atividade física também, que demasia pode trazer danos cardíacos e osteomusculares, bem nós sabemos, né? Então, acho que tudo com ponderação e com bom senso pode ser feito. Quem tem hipertensão, pressão alta, não está proibido de beber. Agora não vai beber com responsabilidade, com moderação, e se tiver com excesso de peso, mais moderação ainda. Lembrando que o álcool aumenta o peso. Tá certo. Doutor Luiz Pereira de Magalhães, cardiologista, muito obrigada pelas orientações, viu, doutor Luiz? E até outro dia. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, ouvintes, e saúde a todos. Até logo. Um abraço.